Os que servem a Deus têm verdadeira esperança. Esperança essa que não traz confusão. Esse é o estudo de número 864 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E a esperança do cristão não é somente aqui para esta vida, pois o cristão, ele tem esperança de vida eterna, ele tem uma esperança viva. Vamos ao nosso tema, o poder da esperança. O nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 5, verso 5, que diz: "E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." A esperança é uma disposição do Espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder. A esperança é uma expectativa otimista, baseada na possibilidade de que alguma coisa que se quer muito aconteça. E o sinônimo de esperança é confiança, é fé, é segurança, é intimidade, é expectativa, é um esperar, mas é um esperar confiantemente, um esperar com confiança. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que esperavam, mas eles esperavam com confiança, eles esperavam com esperança. Davi, ele declarou em quem ele colocava a esperança dele. Salmo 146, verso 5 e verso 6. "Feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, o que guarda fidelidade para sempre." A esperança de Davi não era colocada em homens, não. A esperança de Davi era colocada no Deus Todo-Poderoso, e devido à confiança que Davi tinha em Deus, ele se sentia seguro, ele era certo de que Deus o ajudaria, de que Deus ouviria a oração, e mesmo que o momento que ele estivesse passando fosse muito difícil, ele sabia que ele deveria esperar e esperar pacientemente no Senhor. Salmo 40, verso 1 e verso 2 diz assim: "Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos." Tem outra versão que fala que Davi, ele depositou toda a esperança dele no Senhor. Ele foi ouvido pelo Senhor, ele foi socorrido pelo Senhor, e ainda mais, ele foi orientado pelo nosso Deus. E mesmo na velhice de Davi, Davi se manteve perseverante em esperar, em confiar no Senhor. Salmo 71, verso 5 diz: "Tu és a minha esperança, ó soberano Deus, eu deposito em ti toda a minha confiança desde a minha juventude." Olha a declaração de Davi, um homem que passou por diversos dissabores na vida. Davi passou por traições, por desilusões, ele passou por sofrimentos, por tristezas, por adversidades, mas ao invés dele se afastar do Senhor, ele se aproximava do Senhor, e ele encontrava no Senhor o consolo, o sustento, e ele recebia a vitória de Deus. O autor do Salmo 130, ele nos ensina que nós devemos aguardar, nós devemos esperar e nós devemos confiar na palavra do Senhor. Salmo 130, verso 5 diz assim: "Aguardo no Senhor, espero com
toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. É como se nós falássemos assim: eu tenho certeza que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, para ele não há impossível. E o salmista, ele ora, ele pede ao Senhor para que a esperança dele não fosse frustrada. No Salmo 119, verso 116 fala: sustenta-me de acordo com a tua promessa e eu viverei. Não permitas que as minhas esperanças sejam frustradas, mas para que não sejamos frustrados, nós devemos ser perseverantes, nós devemos viver na dependência do Senhor, porque o Senhor nos sustenta em todos os momentos, quer sejam momentos favoráveis, quer sejam momentos desfavoráveis. E Abraão, que é o pai da fé, ele nos ensina que nós devemos esperar no Senhor, mesmo que tudo esteja desfavorável, mesmo que tudo esteja contra nós, mesmo que tudo esteja dizendo que não vai acontecer. Romanos, no capítulo 4, verso 18 diz: Abraão, crendo, ele esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Abraão e Sara, eles já eram avançados em idade e Sara era uma mulher estéril, mas quando Deus fez a promessa, se Abraão fosse olhar a circunstância, se ele fosse olhar para o envelhecimento do corpo dele e do corpo de Sara, ele saberia que ele não iria alcançar a promessa. Mas o que ele fez? A Bíblia fala que ele creu contra a esperança. Ele teve o quê? Ele teve esperança no Senhor e ele se tornou o pai da fé. Romanos capítulo 4, verso 17 fala como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. O Deus que dá vida aos mortos, o Deus que convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Esse é o nosso Deus, é o Deus da promessa, é o Deus da aliança, é o Deus que prometeu a Abraão. E a promessa de Abraão chega até nós nos dias de hoje. É um exemplo para nós olharmos que mesmo que as circunstâncias digam que não vai acontecer, se o Senhor disse que vai acontecer, espere, confia. Há poder na palavra do Deus Todo-Poderoso, e o que ele disse que vai acontecer, acontecerá. Daniel também é alguém para nós olharmos, porque Daniel, quando ele orava confiando no Senhor. Ele tinha certeza de que Deus era Deus que ouvia a oração dele, porque Deus, que é o mesmo Deus que nós servimos, ele é misericordioso, ele é bondoso. Daniel, no capítulo 9, verso 18, diz assim na oração de Daniel: inclina, pois, os teus ouvidos, ó meu Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome, porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditando de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor e misericórdia. Daniel, ele orava ao Senhor, ele confiava no Senhor, ele esperava no Senhor, porque ele confiava no imenso favor do Senhor e na misericórdia. Quando Daniel orava e esperava a resposta, ele sabia que Deus não ficava indiferente ao sofrimento do povo dele, e Daniel, ele não foi decepcionado. Daniel, no capítulo 10, verso 11 e verso 12 diz assim: e o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado, prestai, pois
pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo, e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Daniel, ele orava ao Senhor porque ele confiava que o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia e bondade, o ouviria e responderia a sua oração, ainda que não fosse no exato momento, mas Deus ouviria e responderia. Isto é fé, isto é esperança, isto é confiança. O apóstolo Paulo é outro exemplo para nós meditarmos, um exemplo de esperança que nós devemos seguir. No nosso texto base, ele nos ensina que a esperança colocada em Deus não desaponta o homem, porque nós temos em nós, sabe o que? O amor glorioso do Senhor. Vamos rever Romanos capítulo 5, verso 5, e a esperança não desaponta. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E Paulo, ele tinha grande esperança que não seria decepcionado, até porque ele não estava esperando para as coisas desta vida, não. Ele estava esperando a vida eterna, ele estava esperando as promessas de Deus se cumprirem. Filipenses no capítulo 1, verso 20, fala assim: aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Paulo, ele tinha esperança, mas não somente para esta vida, mas para a vida eterna. Paulo, ele tinha esperança viva, assim como Pedro nos ensina. Vamos conferir 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós temos essa esperança viva, e Jó, ele ensina que o ímpio, ele não tem esperança. A esperança que nós temos, a esperança viva. Jó capítulo 27, verso 8 diz: pois qual é a esperança do ímpio quando é destruído? Quando Deus lhe tira a vida? E quantas pessoas nós vemos nos dias de hoje tendo inveja dos ímpios, querendo ser até mesmo igual aos ímpios, porque acha que os ímpios, eles têm tudo o que eles querem. Eles não têm a esperança que você tem, a esperança gloriosa, viva, de morar com Cristo Jesus, de ter um corpo glorificado, de ressuscitar com Cristo Jesus. Nós temos esta esperança viva, não é uma ilusão momentânea, não, é expectativa, é confiança, é certeza que servimos o Deus do impossível, que servimos o Pai da consolação, o Deus que nos consola, que nos fortalece, que nos sustenta, o Deus que nos auxilia, o Deus que nos ajuda. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Nós servimos um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus que nos ensina através da palavra dele, através da Bíblia Sagrada, a esperarmos nele, pois ele nos concede essa esperança pela sua graça.
Graça é o favor que nós não merecemos. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 16, Paulo diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, nós recebemos pelo favor, pela misericórdia, pela bondade. Não é porque nós merecemos receber do Senhor a esperança, mas nós recebemos para prosseguirmos na caminhada cristã. Essa esperança, ela nos ajuda a olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa esperança, ela nos ajuda a olharmos para a nossa herança, herança preparada por Deus para cada um de nós. 1 Pedro capítulo 1, verso 4, para uma aliança que jamais extinguirá, nem tampouco será desonrado ou perderá seu valor, uma herança preservada nos céus para vós, herança gloriosa, herança preservada, preparada lá nos céus, o lugar de habitação do nosso Deus. Essa esperança que nós recebemos de Cristo nos faz sentir seguros. 1 Pedro no capítulo 1, verso 5, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Nós temos a segurança no Senhor, nós somos protegidos pelo poder de Deus, e mesmo em meio às provações, às lutas, às tempestades, às adversidades que nós enfrentamos, aos obstáculos que nós vencemos, aos obstáculos que nós encontramos na nossa caminhada cristã, nós temos a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e nós podemos ter alegria independente da circunstância. 1 Pedro capítulo 1, verso 6, portanto, nessa verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Mas observe uma coisa, as provações, as lutas, as aflições, elas passam, mas quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós somos fortalecidos na esperança e nós podemos aprender com os heróis da fé. Lembra de Davi? O exemplo de Davi nos mostra que nós devemos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de cada um de nós. O exemplo de Abraão já nos ensina que nós devemos esperar no Senhor, mesmo que tudo esteja desfavorável para nós, mesmo que tudo esteja mostrando que não vai acontecer, porque se o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. E o exemplo de Daniel? O exemplo de Daniel nos ensina que nós não podemos desistir de esperar a resposta da nossa oração, pois nosso Senhor, Ele nos ouve, Ele nos responde, mesmo que aparentemente esteja demorando. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, Ele não está sujeito ao tempo como cada um de nós. Eu vou começar a concluir. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Ela fortalece a nossa esperança e nós devemos nos alimentar dela dia após dia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz assim: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Nós não devemos esperar somente para esta vida, mas devemos perseverar na esperança da vida eterna com Cristo Jesus, nessa esperança viva. Louvado seja Deus! Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça
Faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.